Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento. Eu quero falar para vocês hoje sobre o tal do colágeno. Tenho certeza que seu paciente já te perguntou isso, ou você que é paciente já recebeu essa indicação para problemas de desgaste articular, se vale a pena usar colágeno, não vale. O que que você acha? Pensa primeiro, então o que que a gente vai fazer junto? Vou mostrar para vocês, vou raciocinar cientificamente com vocês, como eu sempre faço aqui no canal para a gente saber se vale a pena a gente falar para o nosso paciente usar o tal do colágeno ou não usar esse tal desse colágeno para ter esse efeito no reparo da cartilagem, tá? Antes de eu continuar esse vídeo, vou pedir para você fazer aquele nosso combinado. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações e coloca um comentário aqui o que que você achou desse vídeo, porque eu gosto bastante de interagir com vocês. Podem perceber que eu respondo todos os comentários que tem por aqui. Então, seguinte, para organizar esse raciocínio de vocês, primeiro, eu quero mostrar para vocês um estudo mostrando os efeitos clínicos do colágeno em todas as situações. Então, quais as situações clínicas em que o colágeno pode ser utilizado, e vocês vão até se surpreender, porque eu me surpreendi quando eu fui olhar isso aí. Deixa eu mostrar aqui minha tela para vocês. Aqui, ó. Então, esse primeiro estudo que eu separei para vocês é esse aqui. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Peraí, aqui, ó. Então tá aqui, ó. Onde que a gente deve utilizar o colágeno, né? Então, onde a gente pode utilizar o colágeno? Então, esse estudo aqui é uma revisão dos efeitos do tratamento de colágeno em estudos clínicos. Então, quais os estudos clínicos que utilizaram o colágeno como recurso terapêutico? Então, aqui, ó, é uma proteína, né? Abundante da matriz extracelular, como a gente já sabe, colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, água, formam o nosso tecido conjuntivo que está presente em praticamente no nosso corpo todo. Então, essa aqui é uma proteína muito importante no nosso corpo. Tem muitos utilizações farmacêuticas, médicas, alimentares e até cosméticas, tá? E aí, nesse estudo aqui, eles avaliaram o seguinte: quais são as situações clínicas que a gente pode utilizar o colágeno? Então, tá aqui, ó. Os produtos de colágeno são feitos, tem um papel importante como benéfico para a nossa saúde no corpo humano, especialmente para pessoas de mais idade. Então, pessoas de mais idade talvez necessitem essa reposição. Nesse estudo, os efeitos do tratamento com colágeno em diferentes situações, estudos clínicos, incluindo regeneração da pele, efeitos nos ossos, sarcopenia, é, processo de cura, terapia dental, refluxo gastroesofágico, osteoartrite, artrite reumatoide foram revisados. Então, todas essas situações clínicas, eles revisaram a utilização de colágeno, se vale a pena realmente utilizar ou não, se vale o custo-benefício da utilização. Os tratamentos de colágeno foram significativamente nesses estudos clínicos. Em adição a isso, as associações entre as doenças desses estudos foram discutidas. A comorbidade dessas doenças também deve estar relacionada com a deficiência de colágeno, e o tratamento de colágeno pode ser uma escolha quando o paciente tiver mais de uma dessas doenças, incluindo até o coronavírus, o Covid-19. E aí ele conclui que os tratamentos baseados e as medicações baseadas em colágeno podem ser utilizadas para tratar doenças de comorbidades e prevenir essas complicações. E aí ele faz um estudo defendendo, olha lá, tá vendo? Aquela estrutura do colágeno, aqui tem até uma representação interessante. E aí ele mostra aqui os tipos de colágeno, tipo um, tipo 2, tipo 3, 4 e 5. E a gente tem mais um monte de tipos de colágeno diferente e cada um deles uma aplicação diferente. Então, sempre eu falo para vocês, pega o estudo aqui, lê esse estudo com atenção, porque eu pego só os pontos principais. E aí, aqui, você vendo esse estudo, você fala assim: nossa, o colágeno serve para um monte de coisa. Então, tem uma utilização aqui, os efeitos da regeneração da pele, os efeitos também na parte de óssea, né? Os efeitos na sarcopenia, os efeitos no processo de cura, né? E os efeitos
na terapia dental. Então a gente vê que tem uma série, um refluxo gastroesofágico, e aí na osteoartrite, que é o que é mais comum, né? A gente como fisioterapeuta, né? Acho que a maioria dos meus seguidores é fisioterapeuta, então a gente pensa muito na osteoartrite como um problema principal, mas será que vale a pena tudo isso? A artrite reumatoide também é uma outra utilização importante, será que vale a pena? E aí aqui a gente tem todas as doenças, né? E e as referências dos tratamentos. E aí ele fala o seguinte, que ele pode ser administrado através de medicamentos, através de produtos cosméticos, através de suplementos da dieta e através de injeções de colágeno também. E aí tem a discussão toda que ele faz, e no final ele faz aquela conclusão que a gente pode ter uma ação importante do colágeno nesses desfechos aqui. Agora, o que que vocês podem perceber? Alívio da dor articular, mas ele não está falando, previne perda de massa óssea, melhora o efeito de envelhecimento da pele, melhora o ganho de massa muscular e trata algumas doenças. Desvantagem, reações alérgicas e doenças transmissíveis. E aí o que acontece? Ele vai lá e ele faz uma conclusão falando que serve para um monte de coisa, só que ele simplesmente pula o fato da regeneração articular. E aí o que acontece? Para falar especificamente do papel do colágeno como regenerativo articular, a gente tem um outro estudo que não é esse que eu mostrei para vocês, que fala que serve para tudo. E sempre eu tenho medo quando as coisas servem para tudo. Porque quando as coisas servem para tudo, a chance dela não servir para nada é muito grande. Vocês sabem disso, eu já expliquei conceitualmente isso para vocês. Então, tem um outro estudo mostrando o seguinte: será que vale a pena o meu paciente com osteoartrite, que é um caso muito comum para nós fisioterapeutas? Então, o nosso paciente com osteoartrite, vale a pena utilizar a suplementação de colágeno? Então, aqui eu tenho uma revisão de escopo e um mapeamento das evidências numa revista de reumatologia. Então, aquele outro estudo que eu mostrei para vocês é um estudo geral, e aqui é um estudo específico, numa situação específica, osteoartrite e reparo de cartilagem. Aí ele fala de novo de tudo isso, e olha a conclusão do estudo aqui, ó. Esse estudo é um estudo muito bem feito, eu acho que vale a pena a gente ler esse estudo com atenção. Apesar da evidência corrente sugerir que a gente tem algum potencial uso do colágeno como uma opção de tratamento em pacientes com osteoartrite, a gente tem ainda lugar para progresso nos termos laboratoriais e clínicos antes de definir qualquer conclusão possa ser feita. A harmonização dos desfechos em estudos pré-clínicos e estudos randomizados, placebo-controlados, em populações maiores, no uso recomendado e validado, com desfechos validados, feitos antes de ser validados, avaliados antes e depois, os derivativos de colágeno podem ser recomendados em grandes populações. Ou seja, nesse estudo aqui, que é muito bem conduzido, especificamente falando de reparo de cartilagem e osteoartrite, ele não encontrou evidência suficiente, significativa, que possa justificar a suplementação de colágeno. Então, ele fala aqui, quer ver, ó, tem uma parte aqui do estudo que ele mostra como que ele mapeou aqui, ó, o Prisma Flowchart. Então, ele começou com 10.825 estudos, adicionou mais 9, chegou em 9.045, tirou os duplicados e chegou num total de 48 estudos. Esses 48 estudos eram in vitro, alguns deles, in vivo, outros, ensaios clínicos, a sua maioria, observacionais e revisões sistemáticas com meta-análises. E olha o que acontece, você não tem um padrão, ó, os anos das publicações, tá vendo? Ó? E você tem aqui, ó, os estudos pré-clínicos e clínicos. Então, tá meio que uma salada ainda desse negócio do colágeno. E aí, aqui onde foram realizados os estudos,
Aqui tem todas as tabelas de todos os estudos dos 48. Então, se você pegar esse estudo, vale a pena você olhar essas tabelas aqui. E o que eu quero falar para vocês é dessa parte aqui da conclusão. Esse estudo, feito de uma primeira revisão sistemática de escopo nos derivados de colágeno em osteoartrite, ela nos dá uma clara visão do nosso corrente, do nosso conhecimento atual dessa situação dos estudos pré-clínicos a estudos, ensaios clínicos específicos, no efeito dos derivados de colágeno, na cartilagem articular e nos sintomas de osteoartrite nos pacientes. A evidência corrente mostra que a suplementação de colágeno, como um ingrediente da comida ou como uma droga, né, como um medicamento, pode ter um efeito potencial terapêutico e pode ser uma estratégia de apoio em pacientes com osteoartrite. No entanto, muito mais trabalho é necessário em termos laboratoriais e clínicos para a gente ter uma conclusão específica. Ou seja, quando o seu paciente, a partir de agora, te perguntar se vale a pena ou não utilizar o colágeno para osteoartrite ou para reparo articular, o que você pode responder como um fisioterapeuta atualizado cientificamente? Que até o presente momento, nós não temos evidências que nos dão suporte para dizer que o colágeno é, de fato, um reparador articular. Não temos essa evidência ainda, não podemos afirmar. Beleza? Gostaram desse conteúdo? Um beijo e até a próxima.